Mais um programa de Volta na Estrada no ar. E hoje eu recebo o presidente dos acorrentados aqui de Paulínia, Marcos Pimentel, conhecido como Marcão. Logo depois da nossa vinheta. Olá, Marcão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado aí, galera. Desde já eu conto com o apoio de cada um para deixar seu like, fazer sua inscrição, ajude o canal a crescer. Marcão, Vamos lá. o que é um motoclube? Essa pergunta ela é muito delicada porque existem os pontos de vista, acredito que a gente tem que respeitar. Cada pessoa pensa de uma forma, né? E na questão do motoclube, como é um negócio de linhagem antiga, tem vários pontos aí tem que ser respeitados e cada um tem sua opinião própria. Um presidente ou um clube, ele vai sempre ter a opinião dele. Então isso é bom a gente falar no início, porque acaba sendo a minha opinião, né? Sobre o meu tempo de estrada aí. O motoclube, na verdade, eu diria que é uma entidade, sempre uma entidade de irmãos voltados para o motociclismo e com o verdadeiro fim e o propósito é andar de moto, né? Conforme os clubes vão se amadurecendo, vão se fortalecendo, vai criando algumas regras como qualquer entidade que tem que ficar de pé, né? A entidade, para dar certo, ela tem que ter algumas regras. E aí acaba se forjando o motoclube de verdade, pode-se falar. Porque no início começa com alguns amigos que querem andar de moto no domingo e depois acaba virando um motogrupo, que é uma galera que quer se titularizar, então cria um nome, põe um bordado nas costas e faz a caminhada mais programada e depois partem com um monte de regras, acaba virando um motoclube e a partir daí tem outras coisas que seguem. Mas a essência principal então, o que é? É o amor pela estrada e pela moto. Com certeza. Estrada, moto, existe a Irmandade que existe, como algumas entidades maçônicas, ou alguns clubes como outros que existem, não sei se eu posso citar, Rotary, Lions. Então o motoclube também acaba criando isso daí, uma irmandade interna muito grande. Você vai ver isso aí quando você comentar de clube, com as pessoas, sobre essa relação que tem de irmandade, de proximidade muito grande. Marcão, o que é o old school? Bem, old school, na minha opinião, na verdade, de um tempo pra cá se fala muito em old school. Os motoclubes vêm falando muito old school, que na realidade é a velha guarda, né? A old school, às vezes, como a palavra às vezes também usada, biker, é você trazer a velha guarda para o motoclubismo, motociclismo, entendeu? E utilizar dela no seu meio, né? Que são rotinas antigas, utilizar das histórias dos clubes antigos para você manter ela na sua originalidade, na sua ordem atual. E é isso que vem acontecendo. Hoje em dia tá meio... até isso tá prostituído, né? Porque muita gente fala de old school, o cara faz uma coisinha old school, o outro faz outra coisinha old school, um fala uma coisa é biker, o outro fala outra coisa é biker. Mas na realidade o old school é você trazer a essência mesmo da velha guarda e botar ela em prática na sua originalidade, na atualidade. E são poucos que fazem, né? São poucos que fazem e poucos que mantêm isso. Não estou criticando nenhum clube, nenhuma entidade, isso é a minha opinião, é a opinião do nosso clube. A gente tenta fazer isso forma mais próxima possível, tanto da parte biker como da parte old school. A gente trabalha dessa forma no nosso clube e eu acredito que é um caminho correto aí para esse meio aí. Os Acorrentados vai completar logo 20 anos. Sim. Nasceu aqui em Paulínia. Sim. Conta um pouquinho da história, como foi o processo de criação até o ponto que chegou hoje. Eu vou tentar ser breve. Nós nascemos em 2001. Nosso presidente é o Ener Sucuri. A maioria do pessoal conhece, porque ele é bem famoso, ele tem uma história muito importante, porque é o fundador, até porque. E o Faísca, que é o vice-presidente, são dois fundadores fortes, e mais 4 membros que montaram na época. Na época montaram com mulheres, entendeu? Inclusive minha irmã também fez parte na época. E o clube foi amadurecendo.
Com o passar dos anos, a gente foi mudando a nossa cara. O brasão era de um jeito, que o brasão é a parte de trás, é o pet, o bordado. Foi mudando, aí ele mudou para uma parte mais old school, mais relacionada ao motoclubismo. Depois a gente, né, eu vou perder um pouco a ordem, mas a gente foi nesse amadurecimento, entramos com uma sede, aí abrimos a sede nacional, que hoje é sede nacional, porque já temos sedes em outros estados, mas abrimos a sede e nós estamos com 12 anos, 13 anos de sede. Em 2007 eu assumi a presidência e estou aí na presidência até hoje. Nesse intervalo a gente teve, em 2007, se eu não me engano, 2010, fizemos a nossa cerveja artesanal, produzida por nós mesmos, então não é outro lugar que a gente produz e põe o nosso rótulo, a gente produz. Tem um integrante nosso que tem uma cozinha industrial, semi-industrial lá, uma cozinha artesanal na realidade, e faz a cerveja. Alguns anos atrás também criamos o nosso suporte. O que é o suporte? Para alguns, no caso do nosso clube, o suporte é um clube de inicialização. Então antes do integrante ser próximo pretendente, ele pode ser suporte e analisar a situação do clube para ver se está dentro daquilo. Tivemos algumas viagens aí internacionais. A primeira foi em 2006, 2007. Depois de lá para cá fizemos várias, e o importante que eu falo da viagem internacional é que além não fomos um ou dois integrantes, nós fomos sempre em grupo, e isso nos fortaleceu como clube. Fizemos muito contato na época e esse contato existe até hoje, com outros clubes também. Então isso é bom para o motoclubismo, bom para o clube. Igual eu citei, uma época que não tinha internet, que você não tinha nem celular, a gente estava viajando e dormindo e fazendo contato com outros clubes. Isso nos fortaleceu muito. E hoje nós já temos sedes em Mandaguaçu, sedes físicas, e em Luandas, divisa com Mato Grosso do Sul agora, que a gente acabou de inaugurar. E temos alguns integrantes espalhados pelo Brasil. Tem um ou dois fora também do Brasil também. Basicamente é isso. Devo ter esquecido alguma coisa, mas acho que é isso aí. Pergunta e eu vou responder. Tá. Hoje é para a pessoa se candidatar para fazer parte dos acorrentados, quais são os requisitos? Bem, a princípio, é igual eu falo, né? Para ser próspero, pretendente, tem que estar com moto, tem que ter moto para participar, mas não importa cilindrada. 125, 150, 1500, porque na realidade o que não importa a moto e sim o espírito, né? A gente tem homens que tem moto, mas não tem condições de rodar, então o que vale é aquele espírito de vontade de rodar. Então, a princípio, para ser próximo pretendente, PP, que o pessoal fala na gíria, né? Ele tem que ter moto. O PP é o Prospect? Isso, é o Prospect, que é uma palavra americana, né? Que no Brasil seria próximo pretendente, que a gente chama de PP. Pelo menos que eu sei. Mas temos também hoje no suporte nosso integrante, que é um clube que nós formamos com uma raiz nossa, é uma base nossa. Ele começou a ter uns 4, 5 anos já, acho que está indo para 6 anos já. E a ideia é que a pessoa que está querendo conhecer, mas ainda não tem moto também, não tem condições, mas ela quer conhecer o meio e de repente desse meio começar a se interessar pela moto ou ajudar de outras formas, porque hoje a gente já percebeu, quando o clube chega num momento de história grande e estrutura um pouco maior, você também precisa de outras cabeças e outras facilidades, pode-se falar, que podem ajudar muito, né? Então o suporte é para isso, para aquela pessoa que não tem moto, mas que está indecisa, ou que quer conhecer o clube de perto, ou fala que não dá, para mim é muito difícil, e na verdade chega aqui e acha que é fácil. E tem aquele cara que acha que não, eu consigo, sou o cara, e chega lá, não é. Então o suporte é a porta de entrada. Por isso que tem esse período de avaliação, né, que as pessoas vão estar acompanhando, e no final desse período tem uma votação para ver se a pessoa... O nosso clube tem uma particularidade, nós temos algumas particularidades, e uma delas é que no nosso clube tem clubes aí que o próximo pretendente fica 3, 4 anos de próximo, até a hora que ele consegue a avaliação completa dele para ele fechar, escudar, né? No nosso clube ele tem um prazo aí de 1 ano e meio, entendeu? Ele tem que fechar nesse 1 ano e meio. No nosso clube ele recebe as partes, a partir do momento que ele tem a próxima pretendente, ele tem que concluir nesse período de 1 ano e meio. Nós pensamos hoje que se em 2 anos ele não conseguiu fechar,
ele não presta pra gente ou a gente não presta pra ele. Não é que ele não é um integrante ruim. Né? Isso que você fala são algumas atividades, algumas missões que ele tem que cumprir dentro desse período de um ano e meio. Dessa rotina, desse período, isso. Não são missões, eu poderia dizer. São... É uma fase, uma etapa de conciliação, de conhecimento, de família, de eu entender você, você me entender, você me respeitar, eu te respeitar. A gente se conhecer, a gente fala isso. E quando nós nos conhecemos, a gente sabe se a gente se dá bem ou não. Então a gente acredita que nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, dá pra gente saber. Se não serve, não é que ele não é um cara bom, mas ele não é bom pra nós. Né? Então a gente fala que siga. E uma viagem de moto old school, o que é? É sair sem muita programação, dormir em barraca, fazer comida à beira da estrada, ou mudou muito hoje? É isso aí que você falou. É isso aí que você falou. E muito da programação o mais raiz possível, né? O mais raiz possível, porque se você fica muito com hoje em dia a gente usa, não tem jeito, celular, WhatsApp. Eu gosto ainda creio que parece que ainda leva um mapinha ainda, eu não sei se eu posso falar marca, mas ainda leva um mapinha 4 rodas, entendeu? Quando dá. Só pra me buscar, às vezes até quando eu viajo com a minha família, ainda levo ele também no carro pra gente buscar uma saída alternativa. E isso é legal, porque isso traz a raiz, que é o old school, que é você improvisar um pouco, né? Não deixar tudo muito programado. É lógico que quanto mais velho você fica de idade, mais maduro, você precisa se programar um pouco mais. Mas você também tentar trazer isso à raiz e outra, dar continuidade. Igual eu tô há 20 e poucos anos aí no clube, nesse meio, mas você dá continuidade. Não é porque eu fiquei velho que eu não consigo depois daqui a pouco fazer o old school. O nosso clube tem que continuar. Os integrantes que estão assumindo, os mais jovens, tem que dar com essa continuidade. Pra gente manter a essência, né? E dentro dessa fraternidade, desse clube, né? Tem que ter o respeito à família, o respeito entre os integrantes, mas tem que ter a doação também, né? Que é uma coisa saudável, ou sim, não? Sim, sim. Igual eu falei, cada clube tem o seu estilo, né? O seu jeito, tanto nas regras como na ideologia. Nós temos a nossa ideologia e a gente respeita muito. A gente fala muito de saber entrar e saber sair. Errar a gente erra sim, e quando a gente erra a gente assume. E aí entra a cara da chefia de ir lá conversar e resolver o problema. E mesmo porque tem a zoação, e quando você tem a zoação você cortar esse risco. Mas a gente tenta preservar muito esse lado de saber entrar, saber sair. A gente fala da faca nos dentes, no nosso caso da caveira. Se fala muito que a caveira é igualdade, porque depois que morre todos somos iguais. E a gente fala da faca, que a faca é uma faca de 2 gumes, onde que a lâmina é a parte tênua, né? A tênua, estou falando correto? Do lado bom e do lado ruim. O seu espaço e o meu espaço. Então, se você não respeitar, você vai conhecer a faca. Quase isso, né? Pode-se falar assim. Entendeu? Por quê? Porque é onde temos separamos. Se nós brigamos pelo nosso integrante, ele tem 2 anos para ele provar, para ele aprender conosco como nosso comportamento. Então a gente briga pelo nosso integrante. Então quando outra pessoa, outro clube, outra pessoa que não é do clube, nos desrespeita, você também cobra, porque você cobra do seu. Como o outro não cobrou, então a gente acaba tendo esse conflito. Acho que eu consegui me expressar aí, vamos ver. E eu lembro que vocês já fizeram alguns passeios aqui na cidade, alguns eventos bacanas, né? Sim, a gente tem a parte social, alguns clubes têm, nós temos também, que é a parte nós estamos se eu não estou enganado, indo para nós temos 19 anos de clube, estamos indo para a 15ª campanha do agasalho seguida, entendeu? E aqui na cidade, e lá na cidade de Mandaguaçu, de Maringá, temos uma campanha também solidária de arrecadação de fraldas geriátricas, muito bacana também. Então a nossa parte, essa aí é o principal foco nosso, a solidariedade. Mas temos a gente vive passeando, eu não queria falar as entidades, mas para preservar, mas temos sempre é impressionante quando você vai, por exemplo, num Boldrini e só de você estar lá conversando com as crianças e brincando com eles já faz muita diferença. Então tem umas entidades que a gente acaba participando, mas que não há necessidade de estar falando aí.
Bem, eu vi foi um passeio de motos que vocês fizeram alguns anos atrás? Sim, sim, já tem acho que uns 4, 5 Que anos. se reuniram lá na frente Em janeiro, do sim, shopping, sim. teve uma filmagem de drone muito bacana. Isso mesmo, isso mesmo. Na realidade, assim, a gente evita se participar se vincular à política, tá? Então não temos vínculo político, somos isolados, integrante tem cada um tem seu partido, mas nós não temos vínculo político. O clube Acorrentados. Então, o que acontece? Lá na situação do passeio, a prefeitura convida a gente para fazer organizar esse passeio. Pela experiência, por ser um clube fundador da cidade, né? Um clube da cidade, um clube antigo. E a gente já fez vários eventos e todos os eventos que nós fizemos saem, graças a Deus, não tem história negativa. Então a gente se preocupa em fazer um evento bem organizado. E aí organizamos em janeiro, em parceria com a prefeitura municipal, um passeio na cidade. Até uns 4 anos que nós estamos fazendo e está indo bem, está legal, está sendo bem aceito. Bem, agora que a gente está acabando essa pandemia, né, maldita. Sim, não fala. O Clube Acorrentados aqui de Paulínia costuma fazer eventos abertos ao público? Sim, com certeza. Nós fazemos a Sexta Rock, que ela vai... Inclusive nós teremos Sexta Rock amanhã, porque está começando agora a abrir alguns tipos de eventos culturais, né? Então nós teremos amanhã uma reduzida, começamos na verdade até a divulgar hoje, e abertamente, para tentar reduzir um pouco e controlar o público lá também, né? E vai ser com horário reduzido também. Mas nós fazemos a Sexta Rock todo mês, então é toda a primeira sexta do mês. E fazemos um evento da campanha da agasalho, da abertura e do encerramento, que é no meio do ano. Um detalhe importante da campanha da agasalho, a gente abre a campanha da agasalho sempre em março, abril, e encerra ela em maio, antes de junho, ou finalzinho de maio, antes de junho. Por quê? No inverno o agasalho tem que estar no seu destino já, né? Já tem que estar no seu destino. Então não adianta você fazer a campanha da agasalho no inverno. Então aí fazemos o evento de encerramento e fazemos o aniversário sempre em novembro, que é a data agora no dia 20. A gente não sabe se vai fazer esse ano ainda devido à pandemia, mas por volta do dia 20 de novembro, que é o nosso aniversário, a gente sempre faz um evento de aniversário, que alguns anos é curto, de um dia só, mas normalmente a gente procura fazer mais de um dia. Presidente, o nosso canal é voltado para aquelas pessoas que estão voltando ou começando a pilotar agora. Sim. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal, né? Quer dizer, uma pessoa que sempre amou moto, mas nunca teve a possibilidade de comprar a moto. Então chegou agora, consegui comprar minha primeira moto. Sim. O que eu posso falar? Bem, ninguém quer andar de moto sozinho, né? Não. Então, o primeiro rolê, a primeira volta, o primeiro passeio, você vai fazer sozinho, ou com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou vice-versa, né? E depois de uns 2, 3 rolês que você for fazer, você vai querer arranjar um grupo, ou um casal, e tudo começa assim. Então fique tranquilo, vai ter um casal que vai encostar em você vai encostar no barzinho, vai ter um amigo que vai querer andar de moto, e rapidamente você vai estar com um grupo aí de 2, 3 amigos aí, ou mais, para dar uma volta. Ainda mais hoje em dia que tem o WhatsApp, né? Pra gente montar os grupos, fica bem mais fácil. A partir daí, eu acredito que vai do gosto porque tem muita gente que compra pra matar aquela vontade eu aposentei, agora o meu sonho é comprar uma moto, é comprar minha Harley Davidson, que é uma moto mística, né? E então a gente sabe que é um sonho de todo mundo, tem as outras motos estradeiras, mas a Harley tá nesse patamar aí. Aí comprou a moto, quer dar aquele rolê, aquela volta, e no começo é legal, mas depois desiste. Então esse daí vai encostar a moto e às vezes acaba pulando para outra, para um barco, para uma lancha, para um paraglide. E aí, o que é o ideal? O ideal é ir com calma. Eu aconselho assim, vá com calma, conheça, veja se esse é o que você quer. Às vezes muitas mulheres, principalmente, elas querem acompanhar muito, vão falar que eu sou machista, mas é verdade, as mulheres acompanham muito, mas daqui a pouco ela vai querer cuidar da parte dela, de ser mãe, ou da casa, ou do profissional, entendeu? Então, ou o cara também, o homem, que ele vai ter outros compromissos, a mulher vai querer rodar, e ele não vai poder, porque ele vai estar trabalhando, ou ela vai sozinha de moto, ou ela vai querer de carro para acompanhar a equipe. E a mulher, você não vai deixar a mulher sozinha, nem como se deixa o homem sozinho e dar rolê com outras pessoas. Então, porque o propósito é o grupo,
né? Então acredito isso que eu estou me enrolando um pouquinho, mas acredito que é o grupo. Depois dessa fase, eu acredito que você já criou raiz nesse meio motociclista, né? Aí você pode partir para um clube que já existe. Eu sempre falo que montar motogrupo, montar motoclube nunca é legal, porque é mais um, e regras todos vão acabar tendo no final. E você pode, para ter regra, é bom você já ir num que já está calejado, que já sabe o que está acontecendo, entendeu? Já errou muito e hoje não erra mais. É sempre importante. E tem muitos aí, né? Tem muitos moto-amigos, tem muito motogrupo, que é o início. E depois, se for o caso, e partir para o motoclube. Tem motoclube que tem um estilo mais old school, um old school mais caveira. E tem os motoclubes mais tranquilos, mais de boa, que é só passeio, a gente chama de passeio gourmet, que é ir nos restaurantes, ir nos lugares aí turísticos. E aí ver a qual você se encaixa melhor, porque vai ter. Não precisa montar um não, vai ter. Qual que é a sua relação pessoal com a Harley Davidson? É a sua moto, né? É minha moto. Rapaz do céu, a minha moto, eu tenho até uma fita cassete lacrada ainda dela, do manual, entendeu? Eu comprei a minha moto, foi minha primeira Harley, eu tô com ela faz mais de uns 15 anos por aí, mais de 15 anos. Eu tive moto pequena, pulei para uma estradeirinha Virago 250, depois eu pulei para Virago 535. Dali, eu posso contar, vou demorar um pouquinho, mas é uma história bacana. A minha filha fala que eu tenho mania de falar demais, de contar muitos detalhes, ela é igual a ela, na verdade. E, então, assim, um amigo meu não aguentava mais me empurrar com uma moto lá, não citar moto, ele falou, você tem condições, vai comprar uma moto lá, vai ver uma Harley. Aí eu falei, vou comprar uma moto nova, vai ver uma Harley. Na época a Harley não era igual hoje, né, que a gente tem muita Harley, né. 2000, a minha moto é 2004. Então, não tinha muita Harley. E aí eu lembro que eu fui comprar fui nas lojas seminovas, e aí fiquei olhando. Quando eu vi, não tava legal. Eu falei, vamos lá. Aí eu liguei pro meu afilhado, né, que é ele que falou pra mim comprar a moto. Ele falou assim, faz uma pergunta depois desse negócio de afilhado que eu vou te contar. Depois falar um pouquinho sobre isso. Aí ele falou, vai lá na Harley. Eu falei, rapaz, mas a Harley, aquele negócio do Harley de coxinha, né? A Harley não. Não, vai na Harley, você vai na Harley. Eu fui na Harley. E ainda mais que, igual eu falei, aqui na cidade não tinha Harley, tinha duas Harley de caras antigos da cidade e tal. E caras de bala, né? E aí eu fui na Harley lá e fui ver a 883, que era de entrada, que era a moto de entrada, na época tinha acabado de lançar, eu tava começando. Acabado de lançar não, mas estava no seu auge. E aí eu fui olhar ela, aí eu tô olhando ela ali, as zerinhos e tal, não sei o que, pá. Aí a minha tava no canto, ali no cantinho, com 6 meses de uso, nem um ano de uso. Aí eu olhei, aí meu irmão olhando, eu falei, montei na moto, eu não andei com a moto, só montei na moto. Aí eu peguei, catei o dinheiro que eu tinha da entrada, financei uma parte e comprei essa moto que tá aí comigo. E aí eu fui buscar ela, a primeira vez que eu rodei lá, ela já tava paga, eu só fui andar com ela. Tava paga não, já tava fechado o negócio. E aí eu fui andar com ela. E nesse ponto que eu falo que aí dela, 2, 3 anos, o bom da Harley é que você compra ela muito crua e você vai mexendo nela, você vai trabalhando ela, vai fortalecendo ela, vai deixando ela mais ou robusta, ou mais old school, ou mais chopper, e você vai trocando as partes dela. E eu falo assim, eu não sou harleiro, não sou um cara místico de Harley, sabe? Que ela é tudo pra mim, mas a minha motoca, essa daí vai ficar no cantinho em casa. Vai ter a outra nova logo, e essa daí vai ficar em casa porque eu já tô com ela. Ela tá com 200 mil quilômetros. E eu sei que eu fui na Harley esse dia e o cara falou, Marcos, acho que daqui eu devo ter visto umas 3 com 200 mil quilômetros aqui, na Tennessee de Campinas. E eu sei que ela tá com mais disso, porque eu já teve uns rolês aí que eu fiz e, por exemplo, quando eu fui para o Ushuaia, ela deu problema na quilometragem, no sensor debaixo do banco e ficou uns 10 mil quilômetros sem rodar, sem marcar lá. Então, aí eu tenho é uma Night Train, é uma Harley Night Train que também já é mística, porque ela é uma moto que diferenciada, não tem muito dela.
Já parou de fabricar e ela tem as particularidades dela. Então, eu acabo, não sou harleiro de ficar... Se me perguntar coisa da moto, eu não sou, de Harley eu não sei, eu não sou muito, mas a minha moto eu sou apaixonado por ela, é minha preta. Filiado, o que é isso? Afiliado. Afiliado é quando você entra, por exemplo, em alguns clubes, você tem um afiliado, quando você entra para ser próximo, você tem um padrinho, entendeu? Que é o cara que vai te instruir nessa caminhada aí para você escudar. E no nosso clube, os padrinhos são, quando o rapaz entra, ele já escolhe o padrinho para ele, entendeu? Então, nosso clube ele não é o afiliado que escolhe, é a gente que escolhe. E o padrinho que tem interesse em ser padrinho. Em alguns clubes, eu falo porque alguns clubes tem, às vezes, no batizado, o pessoal escolhe outros padrinhos. Ou você não quer me apadrinhar? Vou ser batizado hoje, ser batizado hoje. Ou então tem na caminhada mesmo padrinho de outros clubes. No nosso clube é só do nosso clube. Mas eu queria, não só por isso, eu queria falar sobre essa importância do padrinho afiliado, que é uma pessoa próxima para dar a caminhada ali. Aí. E serve como exemplo também, né? Como Tudo. espelho. E ele é cobrado, viu? Muito cobrado. Até depois de escudar. E o legal é que ele escuda e eu falo do meu afilhado, que ele foi meu afilhado acho que há 10 anos atrás. Ele continua sendo meu afilhado. Bem, Marcão, foi um bate-papo muito bacana. Obrigado, Ana. Tá? Eu estive no Motoclube Acorrentados, eu fui muito bem recebido, né? Um pessoal fantástico. Então, convido em nome do Marcão, todo mundo durante os eventos abertos, que Sim. vai até lá, conheça o pessoal, né? E os Acorrentados é um produto 100% aqui de Paulínia, Sim. que teve origem aqui em Paulínia, Municipal. que tenta seguir o old school, que eu aprendi agora o que é. Pelo menos na minha visão, né? É. Acredito que é uma visão bacana. E se você gostou desse bate-papo, dessa entrevista, não esquece de deixar seu like, fazer a inscrição. Sim. Então, um abraço. Um detalhe, estamos nas mídias sociais. Opa! Né? Então- Facebook e Instagram, procura Acorrentados MC lá. Acorrentados MC, Instagram e Facebook. Facebook. Até o próximo. Obrigado, valeu.